Certamente na hora de montar um PC, uma das dúvidas que você tem é qual CPU escolher, qual processador eu devo escolher para mim. Bom, na verdade nesse vídeo eu vou trazer algumas dicas para você se o seu caso é... Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Bom, se o seu caso é utilizar o PC para trabalho, para usar softwares profissionais, esse é o vídeo certo. Pois é, eu vou explicar para vocês para que um CPU fodão, para que você gastar tanto com CPU. Muita gente tem esse pensamento de que o CPU foda é só para jogar, você precisa de um baita CPU porque os jogos exigem um CPU muito forte, o jogo que você joga ali pede um CPU muito forte para dar bastante FPS. E as pessoas se enganam há muitos anos na hora de escolher o processador nesse sentido. Então, na verdade, isso aqui vai servir para quem usa o PC para jogar e usa para trabalhar, esclarecer algumas coisas sobre para que serve um CPU. Assim que eu recebi o Threadripper aqui, eu fiquei pensando, que diabos eu vou fazer com esse CPU? É um CPU que claramente não é um CPU para jogos. Quando você procura ali na linha da AMD, normalmente o mais caro é o melhor, e nesse caso aqui faz sentido, o Threadripper é o melhor que a AMD tem para oferecer no mercado de CPUs domésticos, assim como o i9 é a melhor coisa que a Intel tem para oferecer aí no mercado doméstico. O melhor nem sempre é o melhor para você que está buscando jogar, mas nós vamos falar aqui de aplicações profissionais. E o Threadripper se encaixa perfeitamente para esse tipo de tarefas. É basicamente um Epic que veio aqui para a linha doméstica que nós temos aqui. Então nós temos o poder de processamento de processadores de servidor aqui nos nossos desktops. E claro, não é exatamente um desktop muito barato, assim como nenhum processador high-end é, mas ele tem que ter uma finalidade. E se ele não vai bem em jogos, se ele não é um processador que inclusive ele toma pau do Ryzen 7 2700 em jogos, para que serve esse CPU? Se não é para eu poder jogar meus jogos com muito FPS, para montar uma plataforma com muito RGB e ter mais FPS, para que serve? Bom, basicamente para trabalho. Sim, as pessoas trabalham com o computador e sim, existem CPUs ou os CPUs de fato foram pensados para trabalho e o game é só mais um trabalho que ele acaba executando. Eu fiz testes aqui com o Threadripper, o i7 7700K e o Ryzen 7 2700X em aplicações profissionais. Eu trouxe os testes aqui nos programas que normalmente são mais usados por aquelas pessoas que investem bastante em máquinas. São os programas voltados para edição de imagens e programas voltados ali à engenharia. Então nós temos ali algumas outras vertentes de programas que eu não testei aqui, mas que vocês podem deixar sugestões para próximos testes de CPUs. Então vamos para os resultados para a gente poder voltar aqui para a conclusão e falar mais um pouquinho sobre o porquê de CPUs para trabalho. Começando aqui pelo Cinebench R15, apesar dele ser lembrado só como mais um benchmark para CPU, ele na verdade é da Maxon, que também trabalha com softwares de renderização e ele é um benchmark de uma ali das suas técnicas de renderização. Então o Cinebench simula basicamente uma operação de renderização, então nós estamos de fato renderizando aquela imagem de fundo, não é só uma briga de quadradinhos para ver quem consegue processar quadradinhos mais rápido. Aqui nos testes do Cinebench nós temos os testes em multithread e single thread, ou seja, de vários núcleos e de apenas um núcleo. Aqui no multithread o Threadripper 1950X destrói os outros processadores testados. É claro que o Ryzen 7 2700X com metade dos núcleos e metade dos threads ficou para trás, assim como o i7 7700K com apenas um quarto dos cores e threads. No teste em single thread a situação se inverte bastante, o i7 7700K sai na frente, seguido pelo Ryzen 7 2700X e somente lá atrás o Threadripper 1950X. Uma pausa dramática nessa parte é que o Cinebench acaba mostrando muitas coisas que a gente acaba deixando de lado, do tipo só meu processador perdeu para o processador do meu amigo. O multithread e o single thread dizem muito sobre o desempenho do processador, dizer para que tipo de aplicação ele vai acabar se saindo bem. Nesse caso já ficou bem claro que o i7 7700K tem uma designação melhor para esses aplicativos que são single thread, ou seja, aqueles que usam um núcleo ou que usam bastante o IPC. E o Threadripper e o Ryzen 7 2700X ficaram claros ali que eles são processadores mais voltados para multitarefas. Partindo aqui para o Autodesk Maya 2018, eu fiz uma renderização com o Arnold e nós temos aqui o resultado com o Threadripper 1950X fazendo em 1 minuto e 6 contra 1,52 do 2700X, quase metade do tempo do 2700X, que por sua vez ali
já tem uma vantagem para o i7 7700K que fica bem lá atrás. Aí é um programa que acaba utilizando bastante o multithread. Partindo para o Blender, um programa bem utilizado aí para renderização, eu utilizei aqui o BMW, o Render BMW, que está disponível para download gratuitamente, você pode comparar com o seu CPU aí em casa. Aqui nós vemos o Threadripper 1950X fazendo em 2 minutos e 40 contra 4 minutos e 28 do Ryzen 7 2700X e 7 minutos e 43 do i7 7700K, mostrando que é um programa que utiliza bastante os núcleos disponíveis. Ainda por último, nós temos ali uma renderização no qual você pode utilizar a GPU, mas esse programa e essa renderização especificamente não são muito otimizados para GPU, e nós temos ali um tempo que justifica bastante a utilização dos CPUs. Partindo para o Corona Benchmark, é claro que também, assim como o Cinebench, é apenas um benchmark de uma técnica aí que pode ser utilizada para renderização. No Corona nós temos aqui o tempo de 1 minuto e 12 para o Threadripper 1950X, 1 minuto e 58 para o Ryzen 7 2700X e 3 minutos e 33 para o i7 7700K. No After Effects nós vemos um pouco da inversão aqui, onde se busca um pouco de equilíbrio, onde não adianta ter somente vários núcleos, precisa também ali do processamento single thread, um bom IPC, e isso acaba beneficiando o i7 7700K, que mesmo com 4 cores e 8 threads, alcança a marca de 9 minutos e 44, ficando entre os tempos do Ryzen 7 2700X e do Threadripper 1950X. No Adobe Premiere eu fiz uma exportação padrão, um arquivo, um projeto em 1080p, exportação aqui para H264, e eu obtive aqui um resultado bem interessante. Primeiro o i7 7700K renderizando em 11 minutos e 30 segundos, seguido ali do Ryzen 7 2700X que renderizou em 7 minutos e 38 segundos, uma vantagem bem interessante, seguido ali do Threadripper 1950X que renderizou em 6 minutos e 34. Uma outra pausa importante aqui é que eu fiz um teste adicional com o KickSync. O KickSync é uma tecnologia que está disponível para os processadores Intel aí a partir de 6ª, 7ª geração que possuem o vídeo integrado. Então a Adobe e a Intel ali acabaram trabalhando em conjunto e nós temos ali a possibilidade de utilizar o vídeo integrado, o gráfico integrado do processador para dar uma força na renderização, além da placa de vídeo utilizada. Aqui com o i7 7700K e o KickSync nós vemos uma redução brutal no tempo de renderização, chegando em 5 minutos e 17 segundos, mas ainda não é uma vitória e eu vou explicar para vocês logo em seguida. No Spec APC Autodesk Maya 2017 é basicamente um benchmark do Maya 2017, mas executando uma tarefa no Maya em tempo real, uma tarefa bem complexa e renderizando em tempo real. Então é como se você de fato estivesse utilizando o PC para fazer uma série de tarefas realmente bem pesadas. Aqui nós vemos uma pontuação, o programa depois de alguns testes ele apresenta para você uma média de CPU. Eu extraí aqui o CPU Composite, que é o resultado dos CPUs especificamente, de como ele se saiu em todas as tarefas. Aqui nós temos o Threadripper 1950X assumindo ali a liderança com 2.71, seguido do Ryzen 7 2700X com 2.51 e o i7 7700K com 1.97. Testei ainda no PCMark 10, que é um aplicativo que tem uma série de testes que são voltados ali desde aplicações diárias até aplicações específicas, como o Digital Content Creation ou criação de conteúdo digital. Eu escolhi especificamente só esse teste de criação de conteúdo digital, que é o que faz mais sentido do que apenas planilhas e arquivos de textos ou chamadas de vídeo. Aqui nós temos o Ryzen 7 2700X saindo melhor do que os demais processadores com 9.159 de pontuação e o Threadripper 1950X logo atrás com 8.926. O i7 7700K vem bem atrás com 7.801 pontos. Aqui no V-Ray Benchmark, que nada mais é do que um benchmark aí do V-Ray, uma técnica que é utilizada aí para renderização, utiliza primeiramente o CPU e nós vemos aqui um tempo de 46 segundos para o Threadripper, 1 minuto e 14 para o Ryzen 7 2700X e 2 minutos e 10 para o i7 7700K. Bem legal os resultados, Robson, mas eu não estou afim de pagar a diferença de um i7 7700K ou de um Ryzen 7 2700X para um Threadripper só para ganhar 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos numa renderização. Bom, não é bem por aí, galera. Na verdade, ali nós estamos fazendo um benchmark. O benchmark é uma fração, uma demonstração da diferença de tempo. Aquilo ali você colocando num percentual é basicamente a diferença de tempo. Então, se você não está com preguiça de colocar em percentual, imagina aquela barrinha ali de minutos em horas. Então,
essa diferença percentual ali de desempenho vai permanecer independente da quantidade de tempo, porque a carga de trabalho vai aumentar, mas a capacidade de renderização, de lidar com os trabalhos desses CPUs vai ser substancialmente igual. Então a diferença de desempenho se mantém conforme aumenta. Então esses minutos podem se transformar em horas e talvez até em dias, dependendo aí do peso do trabalho que se executa. Então fica bem claro aqui, como eu disse para vocês, que um processador ou um processo onde usa, né, um CPU com bastante single thread, que tem um clock alto, que tem um IPC mais forte, o i7-7700K vai acabar se beneficiando, como é o caso ali do After Effects. No After Effects a gente teve um desempenho até melhor, considerando aí que são apenas 4 cores e 8 threads, então certamente a gente vai ter um desempenho melhor ainda com o i7-8700K ou o i9-9900K. Mas, por sua vez, nós vimos ali um desempenho bem equilibrado do Ryzen 7 2700X, que apesar de não ter o mesmo, né, single thread aqui de um i7, também se saiu bem equilibrado. O Threadripper brilha mesmo onde você precisa de um multithread forte, onde você precisa de uma grande contagem de núcleos, e nós vemos ali algumas diferenças mas bem grandes que sim, justificam o investimento, e elas vêm acompanhadas de outras coisas. Lembrando que nós estamos falando aqui de aplicações profissionais, que é para onde você deve utilizar esse CPU. Nós temos aqui um processador que é capaz de oferecer mais lanes PCIe, ou seja, você consegue conectar mais NVMe, você consegue conectar mais memórias e mais placas de vídeo. E não é para fazer esse ali para você jogar, eu estou falando de mais placas de vídeo para você utilizar ali para o processamento. Então, quem trabalha ali com programas de renderização, com programas que utilizam cálculos muito complexos, programas de engenharia, sabe que você ter uma quadro a mais ou você ter ali, né, uma placa de vídeo adicional para fazer esse tipo de processamento vai ajudar demais. E é interessante ver que hoje com o Threadripper você consegue oferecer isso para uma linha doméstica, por assim dizer. Você não precisa mais correr para uma linha tão pesada quanto o Epic, você consegue isso de uma forma até mais acessível. Você consegue, inclusive, para quem trabalha com edição de vídeo, edição de imagens, sabe que a memória RAM é bem importante. Nós temos aqui, são Quad Channel, configuração Quad Channel, então nós temos ali 8 slots de memória que a gente consegue utilizar e povoar, trazendo uma quantidade muito grande de memória. Ainda falando de aplicações profissionais, nós temos aqui do lado dos Ryzen uma vantagem importante. Eles têm compatibilidade e suporte para memórias ECC, aquelas memórias que são anti-erro, aquelas memórias para quem precisa que o computador funcione de forma estável, sem falhas e sem erros por um longo período de tempo, coisa que a Intel não oferece. E nós temos aqui disponível até na linha mainstream. Então, são informações importantes para quem pretende montar uma máquina e está considerando um Threadripper, ou para quem viu um Threadripper e até hoje não entendeu para que raio serve o Threadripper. O Threadripper mostra sua real utilidade quando nós falamos de aplicações profissionais, onde você vai de fato ganhar dinheiro, onde essa diferença de tempo vale dinheiro. E essa diferença de preço que parece tão grande, de repente, quando você começa a colocar na planilha, ela fica muito pequena e começa a se transformar em lucro. Claro que se você está pensando em utilizar aí, né, o seu PC para jogos, para fazer renderização, para trabalhar, saiba que sim, o seu i7 consegue fazer o trabalho. Em casos como ali no Premiere, você consegue inclusive um desempenho até melhor do que um Threadripper fazendo a renderização graças ao KickSync. Pagou de novo. Mas essa vantagem para por aí e eu explico para você. Apesar dele ganhar de um Threadripper que custa bem mais, é um processador com mais núcleos e mais threads, a verdade é que isso é uma coisa bem interessante para quem faz esse trabalho de forma casual, por assim dizer. O que seria um renderizador casual? Aquele cara que precisa renderizar um vídeo por vez, aquele cara que só tem que cumprir uma tarefa, aquele cara que termina a sua edição, renderiza o vídeo e deixa lá renderizando, está resolvido o meu problema. Agora, para aquele que renderiza vários vídeos, ou para aquele que, além de renderizar, precisa fazer outras coisas, como, por exemplo, fazer uma thumb para o vídeo, ou precisa fazer uma edição gráfica, qualquer coisa que ainda precise daquele PC, é aí que acaba a vantagem do i7. E é aí que entra a vantagem do Threadripper em todas as aplicações. Então, ali os resultados acabam não mostrando isso, mas na prática, galera, o que eu vi realmente como vantagem, além da grande diferença em alguns aplicativos que utilizam bem o multithread, é que você, ainda que o i7 ou o Ryzen 7 estejam ali próximos, o Threadripper sempre tem espaço sobrando para mais trabalho.
E aí você fala, pô, mas gastar com processador para ter ele sobrando? Eu quero usar ele todo. E se você tiver que fazer mais tarefas enquanto está ali renderizando o seu vídeo? Eu digo para vocês na prática que com o i7 não tem margem em praticamente nenhum dos aplicativos que eu utilizei aqui. Com algumas exceções você consegue até fazer algumas tarefas mais simples, como utilizar a navegação e tal, mas claro, já não vai ser daquela mesma forma, com a mesma eficiência que a gente está acostumado. Com o Ryzen 7 2700X ainda existe folga em alguns aplicativos, ou seja, dependendo da tarefa, da renderização que você está fazendo, ele até sobra uma folga, principalmente naqueles onde o i7 acaba se saindo melhor ou ficando muito próximo dos demais processadores aqui testados, é onde aparece a vantagem desses processadores com mais núcleos, ou seja, você tem ali uma margem para trabalhar, uma folga para você continuar trabalhando enquanto está sendo feito aquele trabalho, aquela renderização, ou seja lá qual trabalho você estiver executando. Claro que existem algumas exceções, existem renderizações onde todos os núcleos são utilizados praticamente ao extremo, mas como eu disse para vocês, isso são casos bem específicos e para isso existem hoje já outras alternativas como o Threadripper 2990WX, que é um processador com muito mais núcleos e threads. Falando especificamente para que ele serve, o Threadripper 1950X é um processador surpreendente. É a primeira vez que eu coloco as mãos em um processador desse nível. Os resultados em aplicações profissionais me surpreenderam e a capacidade multithreading dele também me surpreendeu. Eu digo isso na prática porque eu realmente consegui executar várias tarefas. Então aquilo que a gente fala, mas quem utiliza várias coisas ao mesmo tempo? Bom, eu utilizo com grande frequência para fazer a renderização, para continuar editando e para executar diversas outras tarefas no computador, algo que, apesar de ser possível no Ryzen 7 2700X, ele encontra um limite para quem tem um nível maior de uso, de exigência, e para quem ganha dinheiro com esse tipo de coisa, e no i7, dependendo da contagem de núcleos, também pode encontrar uma limitação, aliás, várias limitações, entre elas o preço. Os i7 equivalentes realmente estão com preços mais elevados. Então é isso aí, galera, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, se você curtiu, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe o seu comentário. O seu comentário é muito importante. Isso vai nos dar um feedback, diga o que vocês acharam aqui dos testes, o que vocês acham que deveriam mudar, qual a experiência que vocês têm, você tem um Threadripper, você gostaria de ter, você precisa de um Threadripper, você utiliza um i7, utiliza um Ryzen 7, utiliza um i5, utiliza um Ryzen 5, o que você usa para trabalho, que tipo de trabalho você executa, que testes gostaria de ver aqui. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima!